O Pedro, na sétima linha da fatologia, página 47, a sétima depois continua, né? Repete, por favor, Arlindo, que eu não ouvi. Na página 47, fatologia, a sétima linha de cima para baixo, né? É na sétima, depois continua na oitava. Lucidez quanto ao tempo, energia e recursos aplicados em determinar a direção da PROEC, cujo retorno evolutivo deve ser quantificado antes, durante e depois, né, do autoposicionamento. A gente colocou isso aqui para justamente chamar a atenção que muitas vezes no processo decisório não há essa preocupação. Ou falta o planejamento, a pessoa decide de modo instintivo, ou falta o acompanhamento, que ela não percebe, vê que ela está indo para uma linha equivocada, equitópica, e principalmente depois de algum tempo fazer a verificação se foi realmente a melhor decisão. Então esse profissionalismo, vamos chamar assim, no processo decisório, é que a gente quer justamente debater aqui para chamar atenção e poder esclarecer mais sobre isso. Talvez ainda haja, como a gente está vendo aí na SOCIM, uma predominância das decisões mais baseadas no psicossoma, na instintividade, nas emoções. Então todo esse calculismo que se pretende, ele é deixado de lado. Né? Esse processo decisório, pelo que se fala aqui antes, durante e depois, ele é permanente. Quer dizer, se tem que olhar sempre, fazer um balanço dessa decisão e também prever uma futura decisão. É permanente, parece. E é o que a gente coloca antes. Quando a gente decide, vamos dizer assim, o melhor perante o pior, aquilo que não presta, até certo ponto é mais fácil, a gente já está aprendendo, já consegue fazer isso. Mas quando a gente tem duas decisões que, em princípio, são positivas, quando se tem que fazer essa economia de bens, que a gente comentou um pouquinho antes, é que é mais complicado. Então aí a gente vai exigir mais do discernimento para ver aonde é que nós vamos apostar as nossas fichas em termos de PROEX. O que vai render mais no meu caso? Então eu posso me equiparar a outras pessoas, posso utilizar vários recursos, mas no fundo eu tenho que ver a minha necessidade evolutiva. O que é que para mim vai render mais frutos. Essa decisão, ela é meio, vamos dizer assim, é difícil, né? Não é coisa fácil. Agora, exatamente. Quais as principais precauções devem ser tomadas a respeito de tomar essa decisão? Né? Eu acho que é ver principalmente qual é a intenção, o que está pautando aquela decisão, o que a pessoa quer de fato. Porque muitas vezes pode estar aí mascarado um processo de status, ela está tomando aquela decisão porque ela quer assumir aquela outra condição, porque ela vai se sentir melhor com aquilo, porque ela admira outras pessoas ou quer assumir o local de outras pessoas. Mas ela às vezes não avalia quais são os traços, quais são os atributos que ela tem e se de fato isso está permitindo ou permitiria ela assumir essa nova condição. Então eu vejo que é principalmente fazer uma autopesquisa mais profunda e sincera principalmente, e a pessoa analisar as suas intenções. Eu comento aí também no processo lá no final o costume de olhar para si hoje, consultando os próprios valores para melhor decidir amanhã. Então o processo de decisão é muito mais isso, a pessoa está coerente com aquilo que ela quer. Na maioria das vezes, quando se erra muito em termos de decisão, a pessoa não sabe o que quer. Ela vai conforme a maré, conforme o processo social, conforme a moda, as influências externas. Então isso é que acaba fazendo com que ela tenha motivação para decidir, e quando ela vai ver, ela não queria nada daquilo, mas ela já decidiu, aí tem que tomar outras decisões para corrigir. Então ela sabendo bem o que ela quer, ela buscando e fazendo esse planejamento com calma, eu acho que ela tem mais chance de acertar. Então, ok, obrigado. Ao verbetógrafo, peço que desenvolva e amplie, se possível, com a sua vivência, os seguintes itens: rompimento e desassediologia. Rompimento e desassediologia está na página. Tá. Vamos ler aqui só para contextualizar. Atinente à definologia, há decisões exigindo cisão, corte, quebra, ruptura, fratura, cirurgia ou solução de continuidade com o contexto anterior, abrindo neopossibilidades na manifestação consciencial. Cabe ao intermissivista estar lúcido, predisposto e bancar o ônus envolvido
nas escolhas pré-exológicas diárias. Então, isso aqui é justamente a síntese da ideia básica do verbete. Quanto mais lúcido nós tivermos e estivermos dispostos a bancar esse preço, seja por qual decisão que for, a tendência é a decisão se tornar mais fácil e mais prolífica. Eu pensei muito em desenvolver esse assunto, porque eu queria conjuminar um conceito da economia que eu coloquei na sinonimologia, que é o processo de custo de oportunidade na PROEX. Então, custo de oportunidade é justamente você saber aferir, saber fazer o levantamento do que vai te trazer mais benefícios, pode ser em termos de rendimento financeiro, em termos pré-exológicos, evolutivos, seja lá qual for a vertente que a pessoa esteja analisando. Mas, por exemplo, num exemplo prático, a pessoa tem um dinheiro, vamos supor que ela tenha 100 mil reais. O que ela vai fazer com esse dinheiro? Ela pode construir um negócio, ela pode deixar no banco ela pode aplicar em ações, ela pode aplicar na poupança. Então, essas possibilidades de investimento é o que eu quero chamar a atenção na condição da PROEX. Então, a pessoa pode, hoje, priorizar, vamos supor, escrever um livro, escrever um verbete, sair em itinerância, pegando o gancho aí com o verbete do professor Valdo. Então, se ela calibrar bem o discernimento e souber jogar essas prioridades ao longo do tempo no seu cronograma diário, ela vai poder ter melhores rendimentos, porque ela vai justamente fazer essa ponderação de acordo com o caso pessoal. Ele pediu um exemplo. Eu, desde que entrei no Instituto, eu me entendo por gente, eu vi que eu precisava falar mais, precisava dar mais aula, precisava interagir com as pessoas em função do meu temperamento mais fechado, mais introspectivo, mais até certo ponto reprimido. Então, tudo que eu pudesse fazer para justamente me lançar mais e me expor mais, isso eu vi que vem me ajudando desde que eu comecei a dar aula, e esse é um dos motivos que eu tenho procurado escrever mais verbetes, porque isso você se coloca numa condição de se obrigar a estudar mais, de se obrigar a qualificar mais aquilo que você faz, a sua TARES, enfim, a sua docência e assim por diante. Então, a pessoa está lúcida para isso, ou seja, escolher de caso pensado, adredemente planejado, é que o objetivo maior desse verbete. Não significa que esse ônus é negativo ou positivo. O que significa que a pessoa está lúcida em pagar o preço dessa condição, porque na maioria das vezes a pessoa não pensa nisso.